Atenção para a informação que acaba de chegar aqui à nossa redação sobre a Lei Magnitsky. Mais um nome incluído na Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Estados Unidos anunciam sanções contra a esposa de Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que já tem o nome incluído nesta lei, com inúmeras sanções, limitações, seja para entrar nos Estados Unidos, seja para utilizar alguns outros produtos que tenham alguma conexão com os Estados Unidos. Você já imaginou um ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos homens mais poderosos do país, ter que se levantar em público não para defender a Constituição, mas para defender a própria família? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu nesta segunda-feira, 22. Alexandre de Moraes, relator dos maiores casos da história recente do Brasil, reagiu com indignação às sanções impostas pelos Estados Unidos contra sua esposa, Viviane Barcy de Moraes. A notícia caiu como uma bomba em Brasília e levantou um debate pesado. Até onde vai o poder de Washington sobre a soberania brasileira? E eu quero saber a sua opinião já de cara. Você acha que os Estados Unidos têm o direito de sancionar familiares de autoridades brasileiras ou isso passa dos limites? Comenta aqui embaixo, porque esse debate promete esquentar. Segundo o Departamento do Tesouro dos IACNUA, Viviane e até a empresa da família, Alex, Institutos de Estudos Jurídicos, entraram na lista de alvos da chamada Lei Magnitsky. Esse é um mecanismo usado por Washington para punir supostos violadores de direitos humanos no exterior. A medida bloqueia bens, empresas e transações dentro dos Estados Unidos, criando um isolamento financeiro e político para os atingidos. Mas Moraes não deixou barato. Em nota oficial, ele classificou a decisão como ilegal e lamentável, afirmando que a aplicação dessa lei fere o direito internacional, a independência do judiciário e, principalmente, a soberania do Brasil. Nas palavras dele, como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. E olha que esse não foi o primeiro ataque. Em julho, o próprio Alexandre de Moraes já havia sido alvo da mesma lei. Agora, com a inclusão de sua esposa e da empresa da família, o recado parece ainda mais duro. Mas será que os USA estão realmente preocupados com direitos humanos? Ou essa é uma estratégia política para pressionar o Brasil? Antes de eu continuar trazendo os detalhes desse embate internacional, me conta aqui nos comentários. Na sua visão, os USA estão defendendo a democracia ou estão se intrometendo demais nos assuntos internos do Brasil? Agora que você já entendeu o estopim dessa polêmica, vamos abrir a lupa sobre a tal Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e agora contra sua esposa. Esse nome pode parecer distante, mas na prática é uma das ferramentas mais poderosas da política externa americana. Criada inicialmente para punir autoridades russas acusadas de corrupção e violações de direitos humanos, a lei se expandiu e hoje é usada globalmente para atingir pessoas e empresas que, segundo Washington, estariam envolvidas em abusos ou ameaças à democracia. Na teoria soa bonito, uma forma de proteger os direitos fundamentais no mundo. Mas na prática, críticos dizem que se tornou um instrumento político, aplicado de acordo com os interesses dos Emir-Uaa. E aqui fica a pergunta para você. Se essa lei pode ser usada contra qualquer autoridade estrangeira, será que não estamos diante de uma ferramenta de pressão diplomática disfarçada de defesa dos direitos humanos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. No caso brasileiro, a aplicação da Magnitsky contra Moraes e sua família não tem nada a ver com casos de corrupção ou genocídio, como já vimos em outras partes do mundo. O pano de fundo é a postura firme do ministro nos julgamentos sobre o 8 de janeiro de 2023, o golpe de Estado frustrado e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a mensagem que sai de Washington é clara. Eles enxergam essas decisões do STF como uma farsa política. E não para por aí. As sanções também servem para isolar financeiramente. Quem entra na lista tem bens bloqueados nos Israel, não pode movimentar dinheiro em bancos americanos
e ainda fica marcado internacionalmente como um pária. No caso da esposa de Moraes, até a empresa da família entrou no pacote, ampliando a dimensão da retaliação. Mas aí surge a questão central. Se o alvo são decisões judiciais tomadas em solo brasileiro, será que os Estados Unidos estão respeitando a soberania do Brasil? E você, concorda com Moraes quando ele diz que essas sanções ferem o direito internacional e a independência do judiciário? Ou acredita que os Icars-Iwa estão apenas reagindo a um STF que, na visão deles, passou dos limites? Quero muito ler sua opinião nos comentários. Alexandre de Moraes não é exatamente conhecido por engolir desaforo, calado. E dessa vez não foi diferente. Logo após a divulgação da sanção contra sua esposa, ele soltou uma nota dura, em tom quase de enfrentamento, chamando a medida de ilegal e lamentável. Para ele, essa ação não apenas ofende sua família, mas também ataca diretamente o Brasil, já que fere a soberania nacional e tenta intimidar o judiciário. Olha a frase que ele destacou. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. É ou não é um recado direto a Washington? E eu quero saber a sua visão. Você acha que Moraes está certo em dar esse tom de enfrentamento aos Iponosiwase ou deveria adotar uma postura mais diplomática? Comenta aqui embaixo, porque esse debate divide opiniões até entre especialistas. Dentro do Brasil, a repercussão foi imediata. No Congresso, parlamentares da base do governo correram para defender Moraes, reforçando a narrativa de que o Brasil não pode aceitar ingerência estrangeira. Já setores da oposição aproveitaram para reforçar o discurso de que o STF estaria extrapolando seus poderes e agora estaria colhendo as consequências internacionais. Ou seja, o episódio acabou virando mais um ingrediente na já polarizada arena política brasileira. Além disso, juristas levantaram um ponto importante. A aplicação da Lei Magnitsky em familiares, sem qualquer prova de participação em crimes ou violações, seria uma inovação perigosa. Isso porque cria um efeito de perseguição indireta, quando o alvo não é só a autoridade, mas também seus entes próximos. E isso, convenhamos, pode abrir um precedente complicado no direito internacional. Mas, para além da defesa pessoal de sua esposa, Moraes deixou claro que vai continuar no mesmo tom. Não recuar 1 milímetro no julgamento dos envolvidos nos atos golpistas e muito menos no processo que condenou Bolsonaro. E aqui eu pergunto a você, será que esse posicionamento firme fortalece a imagem de Moraes como defensor da democracia? Ou pode, de alguma forma, prejudicar ainda mais a relação do Brasil com os Ipivisiwa? Se antes a relação entre Brasil e Estados Unidos já vinha azedando com as tarifas e as declarações duras do governo Trump, agora, com a sanção contra a esposa de Alexandre de Moraes, o clima ficou ainda mais pesado. Estamos falando de uma medida que mexe não só com a política, mas também com a diplomacia e até com a economia. Na visão do Itamaraty, esse é um ataque direto à soberania nacional. Afinal, o que está em jogo aqui não é uma divergência comercial ou ambiental, mas sim o funcionamento do sistema de justiça brasileiro. É como se os Ipivisiwa estivessem dizendo: não confiamos nas suas instituições e vamos punir quem faz parte delas. Forte, não? E quero que você comente aqui. Você acha que o Brasil deveria responder de forma dura aos Estados Unidos, talvez até com retaliações comerciais, ou é melhor evitar um confronto direto com a maior potência econômica do planeta? Na prática, a tensão pode gerar efeitos imediatos. Empresas brasileiras que têm negócios com os Ipivisiwa começam a se preocupar com a possibilidade de novas sanções ou até boicotes. Além disso, investidores internacionais passam a olhar o Brasil com cautela, temendo instabilidade política. E tudo isso acontece justamente em um momento em que o governo Lula tenta mostrar solidez e previsibilidade ao mercado global. Outro ponto delicado: Lula embarca para Nova York para discursar na Assembleia Geral da ONU, e esse episódio deve inevitavelmente aparecer nos bastidores. Como explicar para dezenas de líderes mundiais que um ministro do STF e sua família
estão sendo sancionados por Washington em plena defesa da democracia. Isso coloca o Brasil em uma posição de tensão, mas também pode abrir espaço para apoio internacional, especialmente de países que não simpatizam com o modo como os EUA usam sua política externa como ferramenta de pressão. E aqui vai outra reflexão. Será que esse embate vai fortalecer o discurso de Lula de que o Brasil precisa de soberania plena para tomar suas decisões sem depender da chancela americana? Ou, pelo contrário, pode isolar o país ainda mais no cenário internacional? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Nesse embate entre Brasil e EUA, você acha que Lula deve bater de frente com Washington ou buscar uma saída mais diplomática para esfriar os ânimos? Se no campo internacional a sanção contra a esposa de Alexandre de Moraes é vista como uma crise diplomática, dentro do Brasil, esse episódio tem um efeito político explosivo. Isso porque ele acaba reforçando narrativas que já estão em disputa para as eleições de 2026. De um lado, a base governista e os setores progressistas usam o caso para fortalecer a imagem de Moraes como símbolo da defesa da democracia. A mensagem é clara. Se até a família dele está sendo atacada por potências estrangeiras, é porque ele incomoda quem não aceita o fortalecimento das instituições brasileiras. Essa narrativa tende a colar entre os apoiadores de Lula e da esquerda, que já trabalham a ideia de que o Brasil não pode ser refém de pressões externas. Do outro lado, a oposição, especialmente o bolsonarismo, encontra munição para atacar o STF. A sanção é usada como argumento de que o tribunal estaria agindo de forma política e que, por isso, sofreu a retaliação americana. É uma narrativa perigosa, porque reforça a ideia de que o judiciário brasileiro estaria descolado da neutralidade, mesmo que a realidade seja outra. E aí entra a eleição de 2026. O episódio pode ser decisivo na forma como o eleitor vai enxergar não apenas Moraes, mas também Lula, Bolsonaro, mesmo inelegível, e Tarcísio de Freitas, que desponta como o nome preferido do Centrão. Para Lula, o desafio será transformar essa crise em um discurso de soberania nacional. Para a direita, a meta será usar o episódio como prova de que o STF teria passado dos limites. E eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que esse embate com os IPO-SNASA pode influenciar as eleições de 2026? Será que o eleitor vai enxergar Moraes e Lula como defensores da democracia? Ou isso vai alimentar ainda mais o discurso de perseguição usado pela direita? Deixe a sua visão aqui nos comentários. No fim das contas, a verdade é que a sanção contra Viviane Moraes não atinge só uma pessoa ou uma família. Ela mexe com a política interna, com a diplomacia internacional e até com o futuro das próximas eleições. É um jogo de xadrez em que cada movimento, seja de Washington, de Brasília ou do próprio STF, pode mudar o rumo da democracia brasileira. E você que acompanhou até aqui, acha que o Brasil deve bater de frente com os EUA ou buscar uma saída mais diplomática? Comenta aí porque esse debate ainda vai dar muito pano para manga.